você que está aí ligadinho na programação da TVI Petrópolis, Canal 3 via Tech Cable. Eu sou a Flávia Rocha e está no ar o Petrópolis em Foco, a sua revista eletrônica diária aqui da TVI Petrópolis. E a gente começa falando sobre emprego. Quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho pode conferir as dicas que são repassadas sobre os setores produtivos nas palestras que são ofertadas mensalmente pelo Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Neste mês de outubro, a palestra será no dia 31, às 2 horas da tarde, lá na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanata, que fica na Avenida Queller, número 260, ali na sede da Prefeitura. Além da palestra, no dia 31, em novembro, um novo encontro será realizado no dia 28. Os interessados em cadastrar os currículos no balcão de empregos da Prefeitura devem fazer a inscrição no site www.petropolis.rj.gov.br. Outras informações também podem ser consultadas pelo telefone 2233-8113. 2233-8113. Então, você que está precisando aí de uma recolocação no mercado de trabalho, basta acessar o site da Prefeitura ou então ligar para o telefone 2233-8113, que é do balcão de empregos, e você vai ter aí as orientações necessárias para dar esse importante passo aí na sua vida. E hoje, terça-feira, dia 15 de outubro, um dia em homenagem aos professores, né? O Dia dos Professores. A gente lembra que é feriado em várias unidades escolares, eu acredito que na maioria delas. Entretanto, o comércio, gente, funciona normalmente. É um feriado escolar, não é um feriado nacional, não é um feriado no município. Tá tudo funcionando normalmente, banco, lojas, supermercados, açougue. Se você precisar vir na rua, pode vir tranquilamente. E agora eu começo a conversar sobre um tema muito interessante. Gente, já ouviu falar em compulsão alimentar? Quem vai dar dicas, quem vai conversar com a gente, explicar um pouco mais sobre esse tema é a médica endocrinologista, doutora Érica Ferreira. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre o que é compulsão alimentar para o pessoal de casa? Sim, então tem se falado muito de compulsão alimentar, né? Até na mídia recentemente, uma atriz famosa que foi a Cléo Pires, ela falou sobre isso no Fantástico. E é um tema que nós, endocrinologistas, já abordamos há muito tempo. É um transtorno onde o paciente, né, onde a pessoa perde o controle relacionado à ingestão de alimento. Então, é aquela pessoa que come mesmo sem fome, que come até se sentir pleno, né, se sentir cheio, como as pessoas dizem, que come muito mais rápido do que o normal. Mal mesmo, né, doutora? Exatamente isso. É o comer até se sentir desconfortavelmente cheio, né? É o comer até passar mal. E essas pessoas geralmente comem muito rápido, comem escondidas, né? Isso gera um sentimento de culpa depois desse episódio de compulsão alimentar. Gera frustração, ansiedade. Gera frustração, exatamente. E é engraçado que eu estava pesquisando e lendo, a compulsão alimentar a gente acha que atinge só adulto, mas pelo que eu percebi tem muita criança, adolescente também envolvida nesse problema. Sim, crianças, adolescentes, adultos. E a gente pensa também que compulsão alimentar é um transtorno muito específico de quem tem sobrepeso ou é obeso. E na verdade nem sempre. Tem pessoas, né, numa população geral, até com peso normal, que tem episódios de compulsão alimentar, e isso se relaciona até com outros distúrbios, né? Distúrbios de ansiedade, outros quadros até psiquiátricos. Então é um transtorno bem conhecido, né? Realmente afeta uma população bem ampla, desde criança, adolescente até adulto. E é interessante a gente ressaltar, porque, por exemplo, às vezes o pai pega e vê a criança comendo aquela coisa assim, eu não quero almoçar agora, mas acontece que eu quero um biscoito. Eu não vou almoçar, mas acontece que aí comeu, de repente, pipoca, comeu aquele salgadinho que não tem nada de bom ali dentro e não para de comer, vai emendando uma comida atrás da outra. Enquanto pai, enquanto mãe, enquanto a pessoa que está ali cuidando dessa criança, desse adolescente, o que a gente pode fazer, doutora? Na verdade, tem que se tomar muito, muito cuidado com o que é um mau hábito alimentar e o que de fato é um distúrbio que é a compulsão alimentar. O que a gente vê é que tem pessoas que de fato fazem
escolhas erradas, né? E no caso de criança, adolescente, é muito comum a gente ver escolhas erradas, os alimentos industrializados. Então, de fato, né, os pais têm que ter uma postura mais rígida em relação a ofertar os alimentos corretos, menos ultraprocessados, né? O fato de substituir, não quero comer agora o almoço, mas quer comer um biscoito, isso não é compulsão alimentar, mas é um hábito errado. E às vezes os pais ficam com medo de, mas não vai comer, eu vou dar um biscoito, eu vou dar uma coisa que ele gosta. E isso, de fato, tem que ter uma postura mais rígida em relação à oferta de alimento, principalmente quando é criança, né? Quando depende exclusivamente dessa oferta por conta dos pais, que às vezes não tem esse discernimento de perceber a importância de uma alimentação saudável, né? Então, o que a gente até recomenda em consultório, né, em trabalho com nutricionistas que atendem essa questão de obesidade infantil, não quer almoçar, não quer comer a comida, também não vai comer o salgadinho, o biscoito, o doce, para realmente você conseguir doutrinar essa criança, né? E é difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Eu lembro que quando a Isabela era pequenininha, ela tinha muita dificuldade, tinha preguiça de comer e fazer umas pirraças. E eu lembro que o pediatra dela, ele virava para mim e falava assim: ô Flávia, você já viu alguma criança que tem alimento em casa morrer de fome? Exatamente. Aí eu fiquei depois pensando, gente, ele tem razão. Ou seja, ela estava me manipulando. Sim, exatamente, exatamente. Então, quando se tem fome, né, isso até para nós adultos, quando nós estamos com fome, nós vamos comer o que de fato tem disponível. A gente vai almoçar, vai jantar, vai comer comida. Às vezes, a gente tem aquele comer sem fome, a gente tem a vontade de comer, né? Por que a gente tem isso, doutora? Às vezes você pega e fala assim, eu tô com fome, mas não é do nada que tem aqui em casa. Eu tô com fome, mas é nada que tem na minha geladeira. Eu tô com fome, mas é de pizza. Como é que a gente pode ter fome de uma coisa assim? É isso a gente chama do comer, na verdade, do apetite físico e da fome emocional, né? E tem algumas dicas para a gente diferenciar isso. A fome de verdade, a gente vai comer, como eu falei, né? Uma refeição, a gente vai comer o que a gente tiver disponibilidade. A fome emocional, geralmente, é uma coisa específica. Eu estou com fome de chocolate, eu estou com fome de pizza. Igual a sede de Coca-Cola. Exatamente, igual a sede de Coca-Cola. É uma coisa que, inclusive, eu estou agora no momento. E isso está muito relacionado, porque quando a gente come essas coisas muito palatáveis, né? O que tem açúcar, o que tem a gordura, né? Então, o açúcar da Coca-Cola, a gordura da pizza. Isso ativa um centro de recompensa que a gente chama no nosso cérebro, que é aquela sensação de bem-estar, né? Quando a gente come uma coisa muito gostosa, um chocolate, um hambúrguer, uma pizza, a gente é inundado pelaquela sensação de bem-estar, né? De felicidade. Exatamente. A minha filha vira para mim e fala assim, mamãe, mas comer é vida. E a menina não para de comer e está ficando uma bolinha. Exatamente. Então, quando a gente quer fazer a diferença, será que eu estou com uma fome de verdade ou será que eu estou com uma fome emocional? Aí você pensa, o que eu comeria agora? Eu só comeria uma coisa específica, uma coisa muito gostosa ou não? Eu comeria qualquer coisa. Exatamente. O que a gente pode fazer, de repente, no nosso dia a dia, em casa, final de semana, tá lá vendo Netflix, tá assistindo a TVI, os programas da gente. O que eu posso, de repente, comer que seja saudável e que não vá me ocasionar um diabetes no futuro, aumentar o meu colesterol? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fugir, tentar driblar essa fome maluca? Então, de fato, né, o gatilho, né, como a gente chama, desse comer compulsivo, desse comer emocional, é gordura e açúcar. E isso é o que mais tem nos alimentos ultraprocessados. Se a gente pega um biscoito, né, um açúcar passatempo, é gordura com açúcar. Se a gente pega qualquer biscoito em pacote, tudo que é industrializado é gordura e açúcar. Por isso que a gente gosta tanto de comer. Então, o que eu costumo dizer? Tem certas coisas que é preferível que a gente não tenha em casa. Ai, meu Deus. Ou seja, ir no mercado e segurar a onda. E segurar. Por quê? Quando você estiver em casa, se você não tiver a opção de comer esse ultraprocessado, você vai começar a comer coisas mais naturais. Você vai comer a fruta. Se você quiser, eu até brinco, tá vendo o Netflix, tá vendo um programa, faz uma pipoca com milho da pipoca, na verdade, em vez de comprar a pipoca pronta, né, que é cheia de gordura, que é cheia de conservante. Então, quanto mais coisas in natura a gente come, menor é a chance da gente ter esses episódios de compulsão alimentar, porque o gatilho é sempre
a gordura e o açúcar. Eu estava lendo, doutora, eu não sei se isso é verdade, que a pipoca, essa mesmo que a gente faz em casa, é um alimento super recomendado, que ele causa a sensação de saciedade. Exatamente. E que ele realmente é uma coisa assim, você está comendo, está distraindo, porque o negócio é levar a boca, né? Sim. E Muitas vezes é mastigar. o mastigar, exatamente. Então, eu vejo muito isso com meus pacientes, né? Dentro de um plano dietético, de uma reeducação alimentar, os pacientes falam isso, eu sinto falta de mastigar. Então, tem opções que tragam essa possibilidade, como alguma crocância. Então, a própria pipoca, o milho em si, quando você faz a pipoca, ele é saudável, né? É claro que a gente não pode comer uma quantidade enorme, né? Então, tudo... E fazer com trocentos quilos de manteiga em cima, né, gente? Exatamente. Você está já estourando milho em casa, bota um pouquinho, não precisa nem de tanto milho assim. Sim, exatamente. Então, vai botar Cuidado 2, 3 com o sal, colheres. gente. Exatamente. O sal é muito indigesto, Exatamente. né? Ele retém líquido, tá muito calor. Sim, Perigoso. retém líquido, sem dúvida. Então, tudo é questão do equilíbrio. Eu brinco que não tem nada que seja 100% proibido e nada que seja 100% à vontade. Né? Até que realmente, todo mundo gosta de comer uma coisa diferente, né? Todo mundo gosta de comer uma pizza, um chocolate. Mas escolhe, às vezes, durante uma semana, 1 ou 2 momentos que você vai comer uma coisa pontualmente diferente, né? O grande problema é quando isso vira a rotina da nossa casa. Então, ter um equilíbrio, né? Ter uma relação saudável com a comida, saber que em algum momento você pode se permitir comer uma coisa que você gosta, que é importante para você, que você vai estar com seus amigos, mas saber que, no restante do tempo, uma alimentação mais saudável possível, com menos gatilhos, né? Que vão descompensar essa compulsão alimentar. Né? Porque é tão difícil, às vezes, tem pessoas que falam, eu compro uma barra de chocolate e eu não consigo comer só um quadradinho. Quando eu não vejo o final, eu não sossego. Né? E isso é super comum, a pessoa tem que comer até o final. Mas é esse feedback, né? Então você come aquele chocolate que tem gordura, que tem açúcar, e isso vai elevando seus neurotransmissores, aquela sensação de alegria, de bem-estar, aumenta a sua insulina. Só que isso é muito rápido. Sobe muito rápido e cai muito rápido. Então você sente a vontade euforia, de repetir. Frustração. E você vai repetindo esse. E aí vira um ciclo vicioso. E aí vira um ciclo vicioso, né? Você tem a sensação de prazer, só que isso cai rápido, e aí você busca de novo, então vira uma bola de neve que às vezes você não consegue sair. Você não consegue parar de comer até acabar aquela barra de chocolate, né? E se a pessoa tiver o metabolismo lento, aí que piora, né, doutora? Sim, e essa questão de metabolismo é muito subjetiva, né? Então, quando a gente fala de metabolismo, primeiro, a nossa genética, a nossa atividade física, o nosso percentual de massa muscular, os nossos hormônios, né? O quanto que a gente dorme bem, tudo isso, nossas vitaminas, tudo isso mexe no metabolismo. Tem pessoas que, de fato, têm um metabolismo mais lento. E aí, esses pequenos escapes, né, se eles são repetidos, já tem um prejuízo, né, já leva ganho de peso. E tem aquelas outras que não. A gente brinca que sempre tem alguém que é o magro de ruim, né? Que come, né, em quantidade que se pessoas normais comessem, iriam engordar e não ganham peso, né? Então, isso, de fato, é muito subjetivo, né? Voltando um pouquinho para a compulsão, então, uma comida que a gente pode pegar, dar uma beliscada em casa, que é legal de se ter, é o milho de pipoca natural, a gente explode. Isso é parte salgada. Mas e doce? O que a gente poderia substituir no doce? Eu sei que sempre é o bom e velho a fruta. Só que tem muita gente em casa que tem preguiça de comer fruta, doutora. Então, existiria alguma outra coisa para a gente, de repente, dar uma driblada na vontade de ingerir açúcar? Às vezes, quando a gente está com muita vontade de doce, os chocolates com percentual mais alto de cacau, eles são uma boa opção. Então, chocolate 70% cacau, né? Isso é interessante. Uma oleaginosa, né? Então, nozes, amêndoas, castanhas, também são interessantes. Né? Eu acho o chocolate 70% cacau, para quem realmente gosta do doce, o mais legal. E de repente está na rua, está trabalhando, exatamente, passa na farmácia, passa no mercado. Compra uma barrinha, é claro que tudo na Tá, quantidade. gente? Não é aquela grande, não. Exatamente, lembrando aquilo, não existe proibido e não existe nada que seja à vontade também, né? De nada adianta a gente comer uma barra enorme de chocolate 70%. Verdade. Né? Mas por ele não ter tanto açúcar, né? Ele não desencadeia tanto essa vontade de você comer sem parar, né? Então acaba sendo uma opção interessante. Ou às vezes até junto com a fruta, você come uma fruta com 3 quadradinhos de chocolate mais concentrado,
com umas nozes, umas castanhas. Então, isso já traz uma saciedade maior, né? Te corta aquela vontade de comer sucessivamente. Assim, eu tenho uma vida fazendo dieta, né? Desde que eu me entendo por gente, estou fazendo dieta. Doutora, por que quando a gente está com fome, quando a gente come maçã, a gente fica com mais fome ainda? Isso às vezes de fato acontece, né? Quando a gente come um alimento que é basicamente um carboidrato, carboidrato é tudo que vira açúcar no nosso sangue, né? Então é desde arroz, pão, farinha, mas as frutas também têm o açúcar das frutas que são carboidratos. Então às vezes quando a gente come uma fruta sozinha, né, aquele açúcar, ele gera um pico muito grande de glicose no sangue, né? Absorve muito rápido e logo nosso estômago fica vazio, né? E logo a gente tem aquela queda de glicose. Então, a dica é a gente tentar combinar a fruta com uma fonte de fibra, com uma proteína, com uma gordura boa. Por isso que se ouve tanto hoje em dia, come uma maçã com 2 castanhas, come uma maçã com um pedaço de queijo. Porque essa proteína, essa gordura boa, ela lentifica um pouco a absorção do carboidrato da fruta. Não dá aquela sensação de estômago vazio logo depois que a gente come, né? A sensação que a gente tem que comer uma maçã e daqui a pouco a gente vai comer o reboco da parede. Porque Mas é uma verdade. maçã que não é normal. Exatamente. Mas é o açúcar sozinho, né? Mesmo a fruta sendo muito saudável, isoladamente, às vezes ela não traz tanta saciedade, porque absorve o açúcar muito rápido e isso logo gera fome. Olha só, às vezes as pessoas pegam e falam assim, como é que eu vou fazer uma reeducação alimentar? Como é que eu vou sair desse ciclo de compulsão, sendo que eu estou um pouco depressiva, eu sou ansiosa e é caro fazer dieta? Exatamente. O que você pode indicar para o pessoal de casa? Eu acho que existem muitos mitos em relação a tratamento, até de obesidade mesmo. O acompanhamento médico, ele é fundamental. Então, eu sou muito a favor da equipe multidisciplinar. Você tem que ter um médico, você tem que ter um nutricionista, né, para realmente sentar com você, ver suas preferências alimentares, elaborar um plano específico para você. E o médico entra muito com a parte medicamentosa também. Então, por vezes, uma pessoa que tem um traço de compulsão alimentar grave, existem tratamentos que são eficazes e seguros, né, para esse paciente. Um paciente que tem um diagnóstico de depressão, ele precisa de um tratamento medicamentoso, às vezes junto com psicoterapia, né, na maioria dos casos, mas essa abordagem multidisciplinar, né, então tratamento nutricional, atividade física é importantíssima, porque melhora esses níveis de neurotransmissor que trazem a sensação de prazer, de bem-estar. Então é um pilar importantíssimo do tratamento. E, quando bem indicado, o tratamento medicamentoso ele é excelente, né? Ele estabiliza muito o paciente, diminui os episódios de compulsão. Tem pacientes que têm, de fato, um distúrbio na saciedade, né? Que precisam comer muito para se sentir saciados. E isso também existem tratamentos que melhoram, né? Que promovem mais saciedade. Então, é importante, de fato, uma avaliação médica em conjunto, né? Com os outros profissionais. E por que à noite a gente sente mais fome? Isso é extremamente comum, né? Se eu for pensar, 90% dos meus pacientes têm um perfil de comer mais noturno. E eu atribuo muito a isso porque durante o dia nós estamos ocupados, né? A gente trabalha durante o dia, geralmente a gente está fora de casa, né? É um dia corrido. E quando a gente chega à noite, a gente relaxa, a gente está na nossa casa geralmente, a gente começa a pensar mais na comida. Às vezes até aquele hábito ruim ao longo do dia, a gente comeu mal ao longo de um dia inteiro, beliscou, comeu coisas que não traziam muita saciedade. Você chega em casa, você relaxa, você começa a perceber que você está com fome, você começa a pensar mais em comida, né? E quando a pessoa acorda de madrugada com fome, doutora? Isso existe, né? A gente chama do comedor noturno, né? Isso geralmente está muito associado a quem tem traço de compulsão alimentar, porque não é normal despertar à noite para comer, né? Para assaltar a geladeira. Então, isso de fato tem que se ver como está nessa dieta ao longo do dia, se tem traços de compulsão alimentar, como é que está essa qualidade do sono também, né? Se é um sono que é reparador. Porque quem dorme bem, geralmente não tem essa necessidade de despertar durante a noite, né? Então, por exemplo, não é legal acordar de madrugada e fazer pão de queijo? De forma alguma, de forma alguma. Então a gente precisa conversar, doutora.
De forma alguma. Porque assim, tem vezes que eu acordo de madrugada que parece que tem um urso faminto dentro de mim. Mas é uma fome que não é normal. Aí É a fome ou é a vontade de comer? Fome dói. Fome. Uhum. Né? Que aí também é essa questão. Será que é a fome só do pão de queijo? Ou será que é a fome de uma fruta? A fome de pão de queijo é uma fome séria, né, doutora? Né? Então, de fato, às vezes rever como é que está a sua alimentação durante o dia, né? Como é que está o seu padrão de sono, se você tem traços de comer ansioso, de compulsão alimentar, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Para traçar uma estratégia. Uma coisa que eu também acho que a gente precisa pontuar, doutora, é a questão da compulsão alimentar. Ela, com o passar do tempo, ela pode gerar outros tipos de transtornos, Sim, né? sem dúvida alguma, com bulimia, certeza. anorexia. Sim. Fala um pouquinho sobre cada um deles, por favor. Na verdade, nós temos vários transtornos alimentares, como você bem disse, né? Então, compulsão alimentar, o transtorno de anorexia, o transtorno de bulimia. Então, se a gente for diferenciar um pouco, né? A compulsão alimentar é esse transtorno que se come compulsivamente, né, como o nome diz, mesmo sem vontade, mesmo sem fome, né? Então até se sentir cheio, né, desconfortável fisicamente, você sente perda de controle em relação ao comer, traz um sentimento de culpa depois, uma depressão, um sentimento de culpa, aquele mal-estar. Mas o indivíduo compulsivo, ele não tem mecanismo purgativo, que é o caso da bulimia. Na bulimia, existe essa perda de controle também, muitas vezes, mas existe o mecanismo purgativo, que é a indução do vômito. Exatamente. Eu vou me punir, eu comi, então agora eu vou me punir porque eu comi demais. Exatamente. Então, essa punição é por indução de vômito, por uso de laxante, por uso de medicações que vão realmente, né, mexer na absorção intestinal. O mais comum são os vômitos, né, autoprovocados. Isso é muito característico da bulimia. E em relação à anorexia, né, é aquele paciente que tem uma relação dificultada com o comer, né? Então a pessoa ela se enxerga de uma forma diferente, né? Quem tem anorexia dificilmente se enxerga como um baixo peso, né? Então acha que realmente não come, né? Come quantidades insuficientes, né? Muito abaixo do esperado, né? De fontes de energia, e a pessoa realmente não se vê tão magra, né? Tão consumida. E às vezes a pessoa está bem magra, e ela se olha no espelho e ela não se vê daquela forma. Exatamente, ela acha que ela ainda está acima do peso. Então a gente vê que as pessoas que têm anorexia, elas costumam até medir, né, as proeminências ósseas, né? Então ver se o braço está fechando com a mão, né, para realmente garantir que elas estão bem magrinhas, porque quando elas olham no espelho, elas não conseguem refletir esse corpo magro. Elas acham sempre que precisam emagrecer mais. E se você estiver aqui em casa e ver que alguém está passando por esse tipo de transtorno, precisa procurar um médico. Sim, com certeza. O endocrinologista, ele é especializado nessa questão. O psiquiatra, muitas vezes, trabalha em conjunto com o endocrinologista, né, dependendo do transtorno, mas sem dúvida nenhuma. É importante a gente desmistificar que esses transtornos relacionados ao comer são coisas corriqueiras, que não... É uma bobeirinha, né? E não é. É um transtorno como qualquer outro, uma condição crônica como qualquer outra, que precisa de ajuda, né? Precisa de tratamento. Doutora, mas é diferente uma pessoa que está com compulsão alimentar e da pessoa que, por exemplo, foi hoje num rodízio e comeu até explodir. Exatamente. Então, eu ia dar até esse exemplo. Então, você vai num rodízio de pizza com seus amigos e você come 15 fatias de pizza. Você sai realmente rolando, pleno, né, com aquela sensação até de mal-estar, estufamento. Mas isso não configura compulsão alimentar. A compulsão alimentar são episódios repetidos. Tem que se ter pelo menos um episódio por semana ao longo de 3 meses, no qual o indivíduo perde o controle, come até se sentir pleno, né, desconfortavelmente cheio. E geralmente isso não é via de regra, mas geralmente se come sozinho, se come escondido. Olha. O compulsivo, ele sente vergonha do comer compulsivamente, né? Então, geralmente ele faz isso sozinho. Ele espera a hora que não tem ninguém em casa, ou ele vai para o quarto dele, né? Não costuma ser um comer social, costuma ser um comer mais
mais solitário na maioria das vezes. Quer colocar mais alguma informação para finalizar ou mandar realmente uma mensagem para o pessoal em casa? Não, Flávia, eu acho que, como até a gente já veio repetindo, a relação com a comida ela deve ser sempre saudável, né? E um transtorno alimentar, seja ele de compulsão, de bulimia, de anorexia, ele não deve ser subvalorizado, né? Então, se quem estiver ouvindo essa entrevista se identificar de alguma forma, procurar ajuda, né? Ajuda médica, ajuda especializada, para tratar isso da melhor forma, porque é muito possível ter uma relação saudável com a comida. Perfeito. Gente, eu conversei com a médica endocrinologista Érica Ferreira. Quem quiser te encontrar, através de que número? Eu atendo no Centro Médico Luiz Pasteur, 2249-9800, e na Clínica Maurício Bache, no Valparaíso, 2245-6694. Então, se precisar, é só procurá-la lá. Isso aí, muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Gente, o assunto agora é esportes. Olha só, as inscrições para a 10ª edição da Corrida Master de Petrópolis, prova que vale pontos para o ranking municipal, terminam nesta terça-feira. Os atletas interessados em participar podem garantir sua vaga pela internet, que é o www.peixepersonal.site, ou presencialmente na loja 22 do Shopping Pedro II. O valor dos kits varia de R$ 40 até R$ 70 e a corrida conta com o apoio da Prefeitura através da Superintendência de Esportes e Lazer e da CPTrans. Então, o pessoal aí que gosta de corrida é só ir lá e se inscrever. E o Petrópolis em Foco vai para um breve intervalo, mas você não sai daí que no próximo bloco a gente fala sobre atividade física no combate na prevenção do câncer. Eu volto já. Unimax apresenta Se Toca Mulher. Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. A melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama é o autocuidado. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença. O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95%. Algumas orientações são importantes. Autoexame. Esteja atenta a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e procure um médico imediatamente caso identifique alguma suspeita. Exames clínicos. É comum o médico solicitar exames de rotina, como, por exemplo, o ultrassom das mamas. Histórico familiar. É importante que o seu médico saiba sobre o seu histórico familiar. Assim conduzirá melhor suas consultas e exames. Mamografia. É indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem realizar o exame com 10 anos a menos do diagnóstico da parente de primeiro grau. Atenção a estes sinais. Aparecimento de nódulo, caroço, no seio, axila ou no pescoço. Dor ou inversão do mamilo. Secreção pelo mamilo. Inchaço irregular em parte da mama. Rugosidade na pele semelhante à casca de laranja. Pele da mama irritada, avermelhada ou retraída. Mulheres que venceram o câncer de mama afirmam que, durante a consulta, procure saber ao máximo sobre a sua condição e quais medidas são necessárias para a sua qualidade de vida durante o tratamento. É importante procurar apoio e pedir ajuda quando precisar. Busque por apoio psicológico, nutricional e, claro, além de suporte dos amigos e familiares. Sabe aquela atividade que você sempre quis fazer? Esse é um bom momento para colocá-la em prática. Isso irá ajudá-la a criar perspectivas e definir esta nova fase da vida. Neste mês e em todos os outros, a orientação é clara. Amem-se, cuidem-se, toquem-se. Todos juntos contra o câncer de mama. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. Já imaginou ter uma filmagem ou foto aérea com drone? Esse recurso inovador permite a geração de imagens profissionais em alta resolução com baixo custo de produção. Venha conhecer o trabalho da Serra Drone Petrópolis. Trabalhamos com todo tipo de fotografia e filmagem aérea, imagens e vídeos para marketing digital, inspeções de telhados, galpões e fábricas, eventos, casamentos, dentre inúmeras possibilidades. Ligue para 99814-3823.
de volta com Petrópolis em Foco, a sua revista eletrônica diária da TVI Petrópolis, Canal 3 via Tech Cable, que você acompanha não só pelo Canal 3, mas também em tempo real pelo Facebook da emissora, que é o Facebook/TVI Petrópolis. E no próximo dia 24 de outubro, quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã, no SEI Zilda Arnes Neumann, que fica localizado na rua Santos Dumont, número 786, vai ser realizada a Gincana do Bem, que é uma reunião com os pais e responsáveis de alunos e um grupo do Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa para conscientização sobre a importância da doação de sangue. A equipe que levar mais doadores de sangue concorre a prêmios. A gincana tem como objetivo principal conscientizar desde a infância. O evento é aberto para toda a comunidade. E de acordo com Sônia D'Amico, que é orientadora educacional e idealizadora da gincana ao lado de Solange Costa, que é diretora do SEI, muitas pessoas se esquecem que seu sangue pode ajudar 4 vidas. Então, gente, lembrando que o pessoal lá do Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa continua aí com a campanha do Outubro Rosa para todo mundo doar sangue. As primeiras mulheres que forem, ou homens também, claro, forem doar sangue, vão ganhar camisas para poder participar da caminhada, que será realizada no próximo dia 26 de outubro. E é importante a gente estar sempre valorizando, a gente estar pontuando essa questão do Outubro Rosa, não só por a gente estar no mês de outubro, mas porque é uma campanha que ela é mundial, é uma campanha que é muito importante. Muitas mulheres morrem por causa do câncer e às vezes a gente tem que lembrar você aí de casa que o diagnóstico precoce ele salva vidas. Além do diagnóstico precoce, tem várias coisas que a gente pode fazer ao longo da nossa vida que ajuda a prevenir o câncer de mama. E para dar mais informações sobre esse tema, câncer de mama, prevenção, eu recebo agora no estúdio do Petrópolis em Foco o personal trainer, o pesquisador de Iowa, que é o Estevão Scudesi. Bom dia, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Eu sei que você tem uma carreira pautada em pesquisa, em ciência, em estudo, ou seja, hoje você está personal trainer, mas você tem uma bagagem enorme atrás para poder chegar aonde você chegou, né, Estevão? É verdade. Há cerca de 10 anos eu participo de grupos de pesquisa, faço trabalhos científicos, artigos científicos, temos algumas publicações com alguns grupos aqui em Petrópolis e grupos do Rio de Janeiro e também alguns grupos internacionais dentro da área do exercício físico. E eu atuo na prática também, não somente na pesquisa, mas na prática como personal trainer. Eu tento conciliar essas duas áreas da melhor forma possível. E venho atuando na pesquisa, como eu te falei, há 10 anos e por volta de 3 anos eu comecei a ter contato com médicos oncologistas com mais presença, com mais proximidade e venhamos desenvolvendo um trabalho com relação ao alerta para a prevenção do câncer. Por causa desse trabalho, palestrei em alguns congressos internacionais, um deles foi o Congresso Franco-Brasileiro, que foi realizado na Barra da Tijuca ano passado, que é um congresso para a área médica, bem técnico, levando as novidades acerca do papel da prevenção do exercício físico no câncer. Às vezes as pessoas em casa vão falar assim, mas ele é personal trainer, ele está falando isso porque ele quer que eu faça exercício, mas eu duvido que isso dá resultado. Explica então para o pessoal de uma forma bem simples, que a pessoa possa entender de verdade que isso não é historinha entre o boi e dormir, que isso é importante de verdade. É verdade. Bom, um dado que a gente pode aqui lançar mão de bate-pronto é o dado de 2018, que é um dado bem recente, do ano passado, da Organização Mundial da Saúde, que gira em torno de 30% a 50% dos casos totais de câncer no mundo poderiam ser evitados com práticas preventivas, sendo elas diversas. Dentro dessas práticas preventivas está instalado também o exercício físico. Quantos por cento? De 30% a 50%. Isso ou seja, quase metade dos cânceres que são detectados no mundo podem ser prevenidos, inclusive com exercício físico. Sem dúvida. Fatores ambientais de modificação em geral, como por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, estão dentro desse bolo, mas também o sedentarismo. Acredita-se que cerca de 25% dos casos de câncer
podem estar diretamente relacionados ao sedentarismo / obesidade. Então, o sedentarismo ele é já considerado pela Organização Mundial da Saúde, por uma série de órgãos normativos de oncologia mundial, como um fator de risco isolado. Então, olha só, olha o tamanho dessa evidência, olha o peso que essa evidência traz para a gente, né? E, como você disse, claro que eu posso estar puxando a sardinha para o meu lado, quero levar as pessoas para a academia de ginástica, por exemplo, mas não se trata apenas disso. A academia de ginástica ela é apenas uma vertente, uma forma. Existem diversas formas da pessoa se exercitar. A pessoa vai vir para você e falar assim, mas Estevão, eu não tenho dinheiro para pagar academia, então eu não posso fazer exercício físico. Isso é uma coisa que ocorre bastante, né? É um problema socioeconômico que a gente tem que lidar com isso. Mas existem opções como, por exemplo, caminhada, corrida. O ideal é que a pessoa procure um profissional da educação física para que essa pessoa a instrua sobre intensidade, o que essa pessoa deva fazer, como ela deve proceder, como ela deve evoluir ao longo do tempo. Não pode fazer caminhada de chinelo. Exatamente. O ideal é que não faça de chinelo, né? Use lá um calçado específico para utilizar nessa caminhada. Tenha dias programados na semana, não fique, hoje eu vou sair, ou amanhã, ou talvez eu saia. Não, tenha lá segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta e sábado. Tenha dias programados para fazer essa caminhada. Que é importante lembrar o pessoal de casa, existe uma diferença grande entre atividade física, que a gente ouve muito falar, atividade física e exercício físico. Existe uma diferença crucial aí. E qual é a diferença? Que o exercício físico ele tem programação, ele é programado, ele tem intensidade, frequência semanal, duração. Você se obriga a fazer, é isso? É isso também. Ele tem programação, ele tem objetivo, meta pré-definido por alguém. Geralmente é um personal trainer ou um treinador ou um professor de academia. Então o exercício físico ele tem objetivo. O meu objetivo é aprimorar a minha capacidade respiratória, então vou fazer caminhada. O meu objetivo agora é aumentar a minha força muscular, então vou fazer musculação. Então o exercício tem objetivo bem definido e pré-determinado. A atividade física, não. Escovar o dente é uma atividade física. Subir escada, entende? Então a gente tem que diferenciar bem isso. A pessoa não está parada, ela está fazendo uma atividade. Sem dúvida. E isso já é demonstrado, a atividade física por si só. Aquela que não é programada, não tem objetivo nenhum, mas o carteiro, entrega cartas o dia inteiro a pé. O garçom serve várias mesas ali em pé o dia inteiro, à noite. Essas pessoas já é demonstrado por diversos trabalhos de epidemiologia que mostram que quando você compara o perfil de pessoas que passam o dia inteiro em pé, como carteiros, garçons, atendentes, professores de educação física que trabalham em pé em academia, com pessoas que passam o dia inteiro sentadas, ou seja, motoristas de táxi, de Uber, de caminhão, pessoas que trabalham em banco, caixa de banco. Quando você confronta essas duas populações, em geral você encontra, dados europeus, você encontra 6 centímetros de diferença na circunferência abdominal. Na barriga? Na barriga. 6 centímetros a mais para as pessoas que têm a prática laboral, em média, numa população gigantesca, em média, 6 centímetros a mais na barriga de pessoas que têm a prática laboral sedentária, versus aquelas que passam o dia em pé. Isso sem falar de exercício físico. Olha o tamanho desse dado, olha o poder desse dado. Sabendo disso, a gente sabe que a obesidade e o sedentarismo podem estar relacionados a 25% dos casos de câncer. Olha o tamanho desse dado. Quanto vale isso? Então, a obesidade está diretamente ligada ao câncer. Totalmente relacionado. Por uma série de fatores bioquímicos, uma série de fatores metabólicos e bioquímicos, como, por exemplo, um estado de inflamação crônica instalado numa pessoa obesa, um obeso crônico, inflamado crônico. Ali existe um perfil, um ambiente favorável para o aparecimento de uma célula cancerígena, para a má reprodução de uma célula. O ambiente vai favorecer isso. Em contrapartida, o exercício físico, uma sessão de exercício físico já foi demonstrado em laboratório, já foi demonstrado em vários trabalhos, uma sessão aguda de exercício físico, ou seja, peguei uma pessoa sedentária e coloquei ela para caminhar na esteira com uma certa intensidade. Depois eu analiso o sangue dessa pessoa durante 3, 4 dias. Já se mostra um efeito preventivo
versus o câncer, frente ao câncer, é muito grande, com o aumento de uma série de células do sistema imunológico, dentre elas, células conhecidas como natural killers, células matadoras naturais de tumor, que já foram identificadas em laboratório. Ou seja, uma sessão já se demonstra, não que vai evitar, não é isso, mas já demonstra que há um perfil de proteção, entende? Daquela atividade. Prevenção total. Preventiva. Total. Isso tem que ser falado, essa mensagem ela tem que ser espalhada, não é verdade? Se a gente tem uma informação desse tamanho na nossa mão, a gente tem que espalhar essa mensagem para o povo, para a grande massa. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer exercício, mas eu vou deixar para amanhã, vou começar na segunda. Isso ocorre muito, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Então começa agora, faz agora, porque a partir do momento que você começar a fazer, o benefício já vem de cara. De cara. Sabe o que vai acontecer? Se a gente parar para analisar a nossa história pregressa, a história da raça humana, né? Isso é muito bem relatado em vários livros. Tem um livro que fala sobre isso, que é o livro Sapiens, do Yuval Harari, que é um antropólogo israelense. Ele fala sobre como nós chegamos até aqui. A gente veio através da sobrevivência. A vida era muito dura no período paleolítico, ou seja, há 40 mil anos atrás, até o período neolítico, quando a gente começou a fazer agricultura, assentar e desenvolver, deixar de ser nômade, cerca de 10 a 6 mil anos atrás, parar no mesmo lugar e começar a criar animais pela pecuária, técnicas de pecuária e agricultura, assentar. Até esse período, todo o nosso arcabouço biológico, toda a evolução, ela veio favorecer o indivíduo que é apto a caminhar, a ser nômade, a percorrer largas distâncias como nomadismo. Então, aquelas pessoas passaram por um gargalo, um funil genético daqueles do mais forte que sobrevivia, porque caminhava longas distâncias, porque conseguia aturar longas distâncias de caminhada, semanas sem alimento. Então, houve um gargalo genético, nós chegamos até aí, e aí a agricultura e a pecuária a tecnologia começa a mudar tudo. Isso já há 10 mil anos atrás. Hoje, no período pós-guerra, 1900, década de 50, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, a indústria alimentícia ela cresceu violentamente. O lado positivo é que a fome no mundo diminuiu muito, o alimento ficou muito mais barato, porque a produção aumentou gigantescamente, né? O alimento fica mais barato, porém as pessoas, com todo o advento tecnológico, começam a parar de se exercitar, para caminhar cada vez menos. O carro, o elevador, o telefone celular, o computador, o tablet. Hoje estamos chegando num ponto que a obesidade é um problema mundial, ela é uma questão mundial de fato. Mais da metade da população brasileira hoje está acima do peso. Mais da metade? Mais da metade. Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro, inclusive na região Nordeste. Dados do IBGE. Então, a maioria dos brasileiros estão obesos? Estão com sobrepeso, que é um passo para a obesidade. Piscou, chegou, né? Que seria ali acima de 24,9 até 30 na classificação do índice de massa corporal, IMC. E essas pessoas, gordura que fica na região da barriga, que é super prejudicial. Sim, a gordura visceral, a região abdominal, a gordura que a gente tem que se preocupar bastante. Mas isso está muito claro, porque o alimento ficou barato, as pessoas comem cada vez mais. Não caminham, não se exercitam, estão cada vez mais sedentárias. Muito refrigerante, muito suco processado. Exatamente, perfeito. Suco de caixinha é um perigo, né? Perfeito, exatamente. Muita frutose, muito açúcar. E aí, uma biologia que foi um corpo, uma máquina que foi projetada a caminhar 10, 20 quilômetros por dia. Quantos? 20 quilômetros por dia, 20. O povo vai na padaria de carro, gente. Sim, 20 quilômetros é uma distância assim, bem razoável para ser caminhada por um índio, por exemplo. Ele caminha isso com muita tranquilidade, entende? Agora, você fala isso para uma pessoa comum dos dias de hoje, isso é uma coisa impossível. Vai rir da cara da gente, sem dúvida. Mas, e aí a gente vê o reflexo disso, os dados epidemiológicos mostram isso década após década, vem crescendo radicalmente. Os casos de câncer vêm aumentando também, em contrapartida. Pensa o seguinte, Flávia, tudo que é artificial não é muito bom para a saúde. Tudo que é artificial, verdade. Desde um alimento extremamente artificial, industrializado, com muito índice de açúcar, muito sal. Desde um suco de pozinho. Exatamente. Aquele caldo
bisfenol, armagem que seja. Exatamente. Isso não faz bem para o corpo da gente. Não, isso é bem artificial. Agora, quer ver algo que é muito artificial também? O espaço sideral. O ambiente onde ficam os astronautas é um ambiente extremamente artificial. E um soldado da Marinha norte-americana, que vai com 30 anos, uma pessoa super apta, ela volta em 6 meses com a idade óssea de um senhor de 70 anos. Caraca! Porque é um ambiente extremamente artificial, hostil. Não tem a gravidade, o corpo não tem onde se apoiar, o músculo então não tem porquê de estar lá e o osso também não. Então, 6 meses com o astronauta no espaço, ele volta com o osso uma idade dele. óssea. Tem uma perda de 15% em média na sua densidade mineral óssea e volta com um quadro de osteoporose. Que isso, gente? Osteopenia avançada para osteoporose. Isso tem vários trabalhos publicados sobre isso. Por isso que não é toda hora que eles voltam, né? E Exato. E nem o também. tempo de permanência é tão grande. É. Não passa de 2 anos. O recorde é de um russo daquela época da Mir. Ficou 2 anos, mas é o máximo. Não Deve aguenta ter mais. acabado com o corpo Volta dele. mal, porque há uma série de glaucoma, uma série de problemas circulatórios, coração, de válvula mitral. Mas um dos problemas mais evidentes que a gente observa são a sarcopenia, que é a perda de massa muscular violenta, e a osteopenia, que é a perda de massa óssea violenta. Porque não tem uso. O cara está flutuando na nave, ele fica na microgravidade, ele não pisa no chão. Então o corpo Ele só se impulsiona. exatamente. Então a biologia ela é muito esperta. Ela é uso e desuso. Se eu uso eu tenho. Se eu não preciso eu descarto. Ponto final. O corpo ele é muito eficiente em não gastar energia. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então é por isso que se a gente começar a fazer exercício físico, no início é muito dolorido, mas com o tempo você vai. Exatamente. Não fica tão ruim. Sair desse ambiente de artificialidade, de sedentarismo, que nós não fomos projetados para isso, e começar a entrar num ambiente de naturalidade, que seria se movimentar, caminhar. Você ir para a academia de ginástica e fazer musculação, na verdade, é uma forma que você imita movimentos naturais de uma forma artificial, mas dessa maneira positiva. Uma forma ritmada, né? Constante. Isso. Você está imitando. Você carregar uma tora de árvore, né? Você fazer uma escalada. Obviamente que a musculação evoluiu muito. Hoje em dia, o treinamento de força, a musculação, é uma prática que deve ser indicada para quase todas as pessoas, porque já se sabe, já há uma discussão hoje muito grande na literatura científica, tá? Isso são dados recentes, que a nossa massa muscular, que compreende cerca de 40% a 50% do peso de um ser humano adulto, do volume de um ser humano adulto saudável, essa massa muscular, ou seja, o músculo esquelético, ele produz substâncias que já são indicadas como... há uma questão se a massa muscular hoje não seria uma nova glândula endócrina. Que isso? Se o músculo não seria um novo órgão endócrino. Existe essa questão sendo colocada. Tem alguns trabalhos de revisão falando sobre isso, sobre substâncias que se chamam miocinas, que são citocinas específicas do músculo. Daí o nome mio, de músculo, cinas, miocinas. Dentre elas está a irisina. A irisina, um grupo da UFRJ, no final do ano passado, demonstrou, foi publicado na Nature, inclusive, na maior revista científica do mundo, que a irisina ela tem um papel em mitigar, em diminuir os efeitos do Alzheimer. E ela é produzida no músculo. Que isso? Entende? Então, a gente pode prevenir o Alzheimer através do exercício Sem dúvida, físico. isso está bem estabelecido. Isso está bem estabelecido. Gente, que fantástico. É um conhecimento novo, mas a evidência é muito forte. É muito forte para negar essa evidência. Né? Então, eles fizeram lá um modelo com ratos, botaram ratinhos para nadar no laboratório, versus ratos que receberam irisina de forma artificial. Então, aqueles que produziram com exercício físico versus aqueles que receberam. O efeito de recuperação de memória em labirinto foi igual. Não houve diferença. Ou seja, o exercício teve um papel em mitigar o avanço do Alzheimer em animais. Que fantástico. Uhum. Me tira uma dúvida, Estevam. Sim. O paciente oncológico, ele pode fazer exercício físico? Essa é uma excelente pergunta. É um grupo, sem dúvida, é um grupo oncológico, seria um grupo assim, de risco, é um grupo especial, né, que tem que ser olhado com muito carinho por uma equipe multidisciplinar. Quem vai indicar essa prática, em primeiro lugar, é o médico oncologista, é ele que vai estar lado a lado com o paciente, sabendo que existem uma série de efeitos do tratamento, quimioterapia, radioterapia, que podem ou não gerar
processos como, por exemplo, fadiga oncológica, que essa pessoa não consiga fazer quase nada, porque está muito cansada, debilitada, exatamente. Então, quem vai dar essa palavra ali é o médico oncologista, junto, talvez, às vezes, com o médico cirurgião, se a pessoa passou por uma cirurgia muito grande, de retirada de tumor. Então, a opinião desses médicos vai ser... vai dar o aval exatamente. Ou não. Pode ou não pode. E aí, chegando na mão do profissional de educação física, que vai, através desse aval, elaborar um programa mais adequado para a recuperação daquele quadro. A pessoa não vai correr uma maratona, acabou de fazer um tratamento oncológico. Exatamente. Eu que sou eu, né, que dentro de todas as minhas dificuldades não tenho a melhor saúde do mundo, mas também, graças a Deus, não tenho a pior. Para eu correr uma maratona, vai demorar um tempo, né? Sem dúvida, você vai ter que se preparar. Um preparo, o corpo da gente, o joelho, as articulações, porque tudo dói depois dos 40, né? Tudo dói. Verdade. É verdade. Então, tem todo um processo de preparação, sem dúvida alguma. Agora, pensa bem, para uma pessoa que está acamada no hospital, está numa UTI, numa cama de UTI há 60 dias, 2 meses. Que barra, né? Para essa pessoa, caminhar pelo corredor do hospital já é um exercício. E já é dificílimo. Já é dificílimo. Então, se ela conseguir caminhar pelo corredor do hospital, já é uma vitória. Então, o pessoal que está em casa, às vezes, fala, fazer exercício físico, correr. Não. Se você é sedentário, uma caminhada de 15 minutos diariamente, ou dia sim, dia não, já vai ter um efeito positivo. Já vai mudar. Já muda. Seu corpo produz umas coisinhas no cérebro que aí deixa a pessoa mais feliz. Exatamente. Isso é comprovado cientificamente. Sem dúvida, isso aí tá. O exercício não é à toa que lá fora, nos Estados Unidos principalmente, Europa também, Inglaterra principalmente também, tem sido apontado já há mais de 20 anos já, com o slogan Exercise is Medicine, ou seja, exercício é remédio. E é remédio de prevenção. Isso que as pessoas têm que entender. Além de tudo, o exercício ele entra em 3 grandes frentes. No câncer, principalmente. Ele entra como prevenção, ele entra como efeito terapêutico, auxílio à terapia e prognóstico, ou seja, melhoria de expectativa pós-tratamento. O exercício entra nessas 3 grandes frentes. Por que não começar na prevenção e não esperar dar um problema de saúde, não é verdade? Com certeza. Isso está bem estabelecido já. As pessoas que fazem exercício físico conseguem reduzir muito vários fatores de risco. E aquela amiga dona de casa que está lá fazendo almoço, pensando que ela vai fazer bife, você vai fazer uma batatinha frita. Aí ela falou assim, eu estou pensando em caminhar. Ela pode caminhar? O que você recomenda? Sim, recomendo que ela procure. Bom, primeiro ela faça uma bateria de exames, se possível, exames de validação pré-participativa para atividade física. Ou seja, se a pessoa está apta a iniciar uma prática de atividade física, o coração está ok, ela tem algum problema articular, seria passar por uma bateria de exames, um check-up. E aquele joelhinho que dói? Exatamente, passar por um check-up para ser encaminhada aí sim a um profissional de educação física. Esse cara vai saber dizer para ela se é melhor ela fazer uma bicicleta ergométrica, se é melhor ela caminhar na rua, se é melhor ela caminhar em esteira estacionária, em cicloergômetro, se é melhor ela fazer uma hidroginástica, se é melhor ela fazer uma musculação primeiro, preparar aquela articulação para depois fazer uma caminhada na rua. Então, é uma série de fatores aí que vão contribuir, né? Então, assim, eu diria que o profissional a ser procurado, em primeiro lugar, é o profissional da medicina, né, como uma questão de avaliação se a pessoa está apta ou não a participar de atividade física. E aí, está liberado pelos exames, não tem nenhuma doença estabelecida que tem que ser resolvida. Aí, procurar aí o profissional de educação física, o professor. Olha só, o Silvério Duarte, que é nosso telespectador, está perguntando se pessoas com hipertensão podem praticar atividades físicas sem acompanhamento. Não deveriam, de forma alguma. As pessoas com hipertensão arterial, elas não só podem, como devem fazer atividade física, ponto. Agora, essa atividade física ela tem que ser feita mediante um acompanhamento lado a lado com um profissional. Vai que a pessoa passa mal, né, Estevão? Sim. Se a pessoa toma remédios de forma controlada ou crônica, é preciso avaliar junto com o médico se a medicação deverá ser alterada ou não. Por quê? O exercício físico, de acordo com a intensidade, ele tem um efeito de hipotensão pós-exercício. Quanto mais intenso o exercício, maior é o efeito de queda da pressão arterial de forma aguda nas primeiras horas pós-exercício. Isso é um efeito terapêutico.
É remédio. Remédio. Só que se a pessoa toma uma carga de remédio muito forte, muito grande, ela pode ter um efeito baque muito grande. Muito grande, passar mal por hipotensão. Isso tem que ser monitorado. Outra coisa, durante a atividade física, dependendo da intensidade da atividade física, pode ser musculação, corrida, não interessa. Dependendo da intensidade da atividade física, como a frequência cardíaca vai subir, a pressão arterial sobe junto. Isso é normal. Os dois sobem junto no momento que a pessoa está se exercitando, sobe. A gente está lá correndo. Exatamente, está correndo, está subindo. Só que quem está monitorando isso? Isso é uma pergunta. Tá? Então, tem que ter um acompanhamento profissional lado a lado, sem dúvida. Tá? Eu aproveito a pergunta do Silvério e pergunto, por exemplo, o diabético. Ele está lá, de repente, fazendo a sua caminhada. Perfeito. Precisa do acompanhamento do médico, do profissional de educação física? Precisa também. Por quê? Pergunta, é diabetes do tipo 1 ou diabetes tipo 2? Isso já é uma grande diferença. O diabetes tipo 1, que é cerca de 9% da população diabética, 91% é tipo 2. O tipo 1 ele adquiriu hereditariamente, então ele não produz insulina suficiente. Então ele tem que tomar insulina de forma exógena. Isso tem que ser avaliado. Qual momento ele vai tomar insulina? Porque a insulina tem um efeito hipoglicemiante muito grande, de abaixar a glicemia. Tomou a insulina, baixou a glicose. Baixou a glicose. Aí, se for fazer atividade física meia hora depois, vai baixar mais ainda. Então, pode ter um quadro de hipoglicemia severa. Então, isso tem que ser muito bem esquematizado com o médico e o professor de educação física. Agora, a pessoa que é diabetes tipo 2, ou seja, ela produz insulina, mas o corpo dela não recebe bem a insulina. Está cansado, ela produz muita insulina, mas as células já estão saturadas de insulina. A insulina não tem mais o seu papel anterior que tinha de remover a glicose. O exercício físico, nesse caso, é remédio. Um dos maiores consumidores de glicose e açúcar que tem é o músculo. E o músculo corresponde, de novo, a quase 50% do teu peso. Ou seja, você tem uma máquina de comer açúcar no seu corpo, que é o músculo. Entende? Então, é por isso que, geralmente, assim, quando eu meço a minha glicose, aí vou em jejum, tá lá nas alturas, aquela coisa horrorosa. Aí pego, faço uma caminhada, volto e mede, baixou na hora. Abaixa. E abaixa, assim, 30, 40, isso. É uma coisa absurda. Abaixa bem. Tem que tomar cuidado também que ela pode subir pós-exercício, mas aí tem uma explicação muito, muito clara. Quando a gente faz exercício físico muito intenso, a gente libera pela glândula suprarrenal adrenalina, que é um hormônio da luta e da fuga. A gente tem que... Nosso corpo não sabe o que está acontecendo. Fica alerta. Fica alerta. Então, o fígado, uma das sinalizações da adrenalina é disponibilizar glicose e glicemia para a corrente sanguínea, para a pessoa ter energia para fugir de um leão, por exemplo. E o fígado estoca cerca de 70% da glicemia total do nosso corpo. Ele estoca 70% do nosso está estocado no fígado. No fígado? No fígado, estocado em forma de glicogênio hepático. Que doideira. E o glicogênio hepático vai sofrer uma alteração bioquímica e vai ser disponibilizado como glicose mediante um estresse. Então, um exercício de curta duração, de alta intensidade, você mede depois a glicose pode subir por causa desse efeito que eu te relatei. Se for um exercício muito longo, uma corrida de 2 horas, 1h30, caraca. Ou uma caminhada... Senti até dor no joelho pela pessoa. 2 horas correndo, ai meu pai. Ou uma caminhada até mesmo de 1 hora e tal, aí vai abaixar, porque já deu tempo da adrenalina subir, ver que não teve muita ameaça, tem um efeito steady state, que chama-se efeito de acomodação do exercício, viu? Aquele choque inicial de 7 minutos. Tomamos um susto, mas estamos bem. Pô, não morri, vou continuar, estou bem. Aí começa a ficar bom, porque estava horrível no início, aí começa a ficar bom, isso é normal, tá, pessoal? Aí começa a ficar bom, e aí, beleza. Aí a glicemia, a tendência é ela ser consumida, e ela vai baixar. Poxa, Estevão, eu agradeço muito a sua presença aqui no Petrópolis em Foco. Eu acredito que a gente fica aqui conversando mais 1 hora fácil. Né? Com tranquilidade. Porque o assunto é interessante. Essa questão que você trouxe, que 50% da população do Brasil está com sobrepeso, inclusive eu, é realmente assustador. Porque assim, os nossos hábitos alimentares não são dos melhores, a gente é uma população sedentária, não fazemos mais exercício físico, a gente vai na padaria, vai de carro mesmo, né? E assim, a gente precisa conversar enquanto sociedade para mudar isso, porque até as crianças estão obesas, isso não é legal. Perfeito, exatamente isso. Só para terminar, a pessoa que trabalha muitas horas durante o dia, grande cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, vamos pensar, ela se desloca, vamos dizer, 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para chegar em casa. A última coisa que essa pessoa quer fazer é se cansar.
Quando ela chega em casa, tá morta, tá exausta, quer dormir. Final de semana, a mesma coisa, quer deitar na cama, hibernar. Ela não quer... Então, temos aí um problema. A Netflix ligada e comendo e vendo Netflix. Isso é natural, isso é normal. As pessoas não se sintam culpadas, isso faz parte. Porém, nós temos que tentar reverter isso de alguma maneira. Pelo menos 3 vezes por semana, Estevam? Duas vezes para uma pessoa que não faz absolutamente nada, 2 vezes é um bom início. Então, você podia lançar esse desafio para o pessoal de casa, para eles cuidarem mais da saúde. Está lançado aí, então, pessoal. 2 vezes por semana, se esquematizem, se organizem, façam aí uma agenda, um cronograma de atividade, procurem um profissional da área da medicina para ver se está tudo ok com vocês e procurem um professor de educação física que vai orientar vocês. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu espero que você venha aqui outras oportunidades para a gente continuar o nosso papo. Estarei à disposição. Obrigado. Gente, olha só, e os motoristas de transporte escolar têm até essa terça-feira, dia 15, para participarem da ação de regularização dos veículos. O objetivo da CPTrans é agilizar e facilitar o processo de atualização na concessão junto à companhia. A ação acontece até às 3 horas da tarde na Praça Princesa Isabel, que fica ali em frente à Catedral. No espaço, os motoristas podem ter informações sobre pneus, insufilme, seguro, educação no trânsito, além da vistoria que é realizada pela equipe de fiscalização da CPTrans, no qual é dado o selo de 2019 gratuitamente para os aprovados. E o Petrópolis em Foco termina aqui. Eu agradeço a sua audiência, eu agradeço a sua companhia diária. Espero você amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Canal 3 TV Petrópolis. Lembrando que assim que termina toda a programação da TV Petrópolis, você já pode ir direto lá no YouTube TV Petrópolis para poder ver o seu programa, rever, poder compartilhar nas mídias sociais. Lembrando aí que nós estamos no Instagram, no Facebook, é só você seguir a gente, mandar a sua dúvida, mandar a sua sugestão, mandar a sua reclamação, que a gente vai estar aí respondendo para você. E aproveitando que hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor, a gente encerra o programa de hoje fazendo uma homenagem para eles, para esses profissionais que formam a nossa sociedade. Um beijo grande e até amanhã. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo
a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Vem na palma da mão. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele... Quero ouvir vocês, vamos lá. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele,